E o Agricultura BR agora traz em destaque um produto que é extremamente importante para os fatores até culturais do Brasil. Eu estou falando do feijão. O feijão que pode-se dizer que no ano de 2016 foi um dos vilões da inflação, ele pode mais uma vez ser um dos protagonistas no cenário nesse ano de 2017. Por que eu estou dizendo isso? E olha que eu vou dizer isso mesmo com a Conab trazendo uma expectativa de produção para o feijão na temporada 16-17 em 3.120.000 toneladas. Portanto, entre dezembro e janeiro, a Conab ampliou em 20.000 toneladas a produção de feijão no Brasil. Mas é importante lembrar que são 3.120.000 toneladas de feijão sendo produzidas no Brasil para um consumo interno de 3.200.000 toneladas. Então, o que acontece? O Brasil, isso não é um cenário novo. Começa por essa situação. Não é um cenário novo. O Brasil sempre dependeu dos seus estoques para conseguir garantir o consumo e também de alguma importação. Aliás, importação que deve ficar na casa de 200.000 toneladas se não tivermos problemas. E é disso que nós estamos falando. Uma outra situação em relação ao feijão é que a Conab até retoma parte do consumo que se tinha na temporada 14-15, mas ainda não coloca nos mesmos níveis. É importante ressaltar que a safra 15-16 contou com um consumo muito mais baixo porque o preço do feijão disparou no país, impedindo que a maior parte da população, ou boa parte dessa população, tivesse acesso ao consumo de acordo com o que queria. Portanto, demanda frustrada na temporada 15-16. Vamos ver agora os dados do feijão em relação à sua produção e também por que a Agricultura BR acredita que 2017 deve ser um ano positivo em relação a preços para o feijão. Talvez não tenha aqueles picos do ano passado, mas muito provavelmente teremos preços fortalecidos para esta cultura. Eu vou começar mostrando o que acontece com a produção da cultura, produção do feijão, que como eu disse, 16-17 chega a 3.120.000 toneladas. Acompanhe o gráfico, ele mostra o desempenho das últimas temporadas. Na 12-13 foram 2.800.000 toneladas sendo produzidas, na 13-14 3.450.000, na 14-15 3.210.000 toneladas produzidas no Brasil, 15-16 a quebra, vindo para 2.510.000 toneladas, enquanto que a 16-17, 3.120.000 toneladas de feijão que devem ser produzidas no Brasil. Então a produção é essa. Observe que eu vou mostrar agora, na sequência, o mapa de consumo, um gráfico que mostra o consumo no Brasil. E vocês podem ter certeza, que estão acompanhando a Agricultura BR em casa, na fazenda, que o consumo é sempre, ano a ano, maior que a produção no país. Entretanto, o consumo que vai sendo esperado para esse ano, ele deveria estar muito mais próximo à temporada 14-15, mas a Conab ainda não corrigiu esse dado. Trouxe para cima, maior do que do ano passado, mas ainda assim não é o dado da temporada 2014-2015. Portanto, isso já traria uma situação de uma demanda maior do que essa, do que a estatal brasileira está apontando. Então vamos para os dados. Nós temos aqui os dados de consumo de feijão no Brasil. Temporada 12-13 consumiu 3.320.000 toneladas, a 13-14, 3.350.000 toneladas de feijão, 14-15, 3.350.000 toneladas, na 15-16 foram 2.800.000 toneladas de feijão consumidas no Brasil. 2.800.000 de acordo com a Conab. Portanto, 300.000 acima daquilo que tinha sido produzida, mas muito abaixo daquilo que tinha na temporada 14-15. A 16-17, 3.200.000 toneladas são esperadas de consumo de feijão no país. Portanto, 3.200.000 é a situação de consumo, 3.120.000 toneladas é a situação de produção. Mas a Agricultura BR acredita que esse consumo pode ou deveria estar mais próximo a 3.350.000, 3.300.000 toneladas de feijão. Então, mesmo considerando os dados da Conab, a conta já não fecha. O Brasil precisa dos estoques de passagem da safra passada e precisa também importar feijão para empatar os seus dados. Então, observe
aqui o último gráfico. O último gráfico mostra o suprimento de feijão no Brasil, aí sim se consegue ter a situação de abastecimento no país. Temporada 12-13, 3.480.000 toneladas de suprimento total, 13-14, 3.710.000, 14-15, 3.670.000 toneladas, a 15-16, 3.030.000 e a 16-17 chegando a 3.510.000 toneladas de feijão. Mas esse fator não é único quando falamos desta cultura de feijão. Por quê? Porque além desse fator que eu acabei de destacar, que é o consumo do Brasil, pode ser maior do que esse que foi citado, há um outro fator. Nós estamos tendo registros desde dezembro do ano passado, de dezembro de 2016, de muitas áreas de produção, principalmente em Minas Gerais e também no estado de Goiás, produção de feijão de primeira safra, que vem com prejuízos climáticos. O Paraná vem muito bem na sua primeira safra de feijão. Entretanto, essa é uma situação muito complicada e que pode sim trazer perdas para a lavoura brasileira. E vamos saber agora se essas lavouras terão realmente queda ou podem ter risco de queda com a Nadiara Pereira. Nos últimos dias tem chovido de forma mais intensa sobre o sul do Brasil e isso tem garantido recuperação da umidade no solo em importantes áreas produtoras de feijão, desde o interior gaúcho até o interior paranaense. Em toda a área rosa no mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Por outro lado, a chuva se tornou mais irregular entre o centro-oeste e o sudeste e isso tem afetado algumas áreas produtoras de feijão, especialmente dos estados de Minas Gerais, Goiás e até mesmo Mato Grosso do Sul. Nestas áreas do mapa, a irregularidade da chuva tem se refletido no declínio da umidade no solo e isso prejudica o bom andamento das lavouras. No entanto, agora para os próximos dias, o destaque é o retorno da chuva forte para o sudeste e o centro-oeste. Isso deve recuperar a umidade no solo na maior parte das áreas produtoras de feijão. O índice de chuva pode chegar até 70 milímetros no interior de Minas Gerais, então é uma chuva agrícola que ajuda a encharcar o solo. Em boa parte do centro-oeste, o volume deve ultrapassar 30 milímetros e é uma chuva que também ajuda na recuperação da umidade no solo. No decorrer do segundo período, entre 16 e 20 de janeiro, vai continuar chovendo de forma um pouco mais intensa no interior do Brasil, principalmente aqui sobre o centro-oeste. A chuva deve variar de 30 até 50 milímetros entre Mato Grosso do Sul e Goiás, então beneficiando aquelas áreas que apresentavam declínio da umidade no solo. Sobre Minas Gerais, a situação segue um pouco mais complicada no norte do estado, onde não tem previsão ainda de chuva tão expressiva nesses próximos 10 dias. Mas em todo o centro-sul mineiro, as pancadas ainda continuam de forma mais frequente e volumosa. E vai chover bem também aqui sobre o estado de São Paulo e Paraná. Nesses próximos dias, os temporais diminuem apenas no Rio Grande do Sul, favorecendo inclusive as atividades no campo, especialmente algumas áreas que já iniciaram a colheita do feijão.